Terceira, exílio. Capítulo 5. Opção: Terra. Por esse tempo, a vida na Terra já estava bastante confusa e independente de quaisquer outros aspectos advindos de outras partes do cosmos. Certos grupos de rebelados já haviam começado a chegar há cerca de 620 mil anos, através de diversas levas em processo completamente desordenado, que resultou no fato do planeta terreno ter recebido espíritos exilados de diferentes orbes. A princípio, diversas levas de espíritos foram para aqui trazidas por força da lei maior que rege o longo caminho do desenvolvimento espiritual, em decorrência de problemas ocorridos em alguns dos mundos rebelados. Obedecendo a critérios energéticos, muitos chegaram em corpos espirituais, permanecendo nas esferas astrais da Terra, aguardando oportunidades para as reencarnações redentoras. Seus sofrimentos e todas as dificuldades enfrentadas quando aqui chegaram foram descritos no segundo livro da presente trilogia, Caminhos Espirituais. Outros foram transportados em naves espaciais, com seus corpos físico-materiais dos mundos de origem, já adaptados ao ambiente terrestre. Em tempos passados formou-se, dessa forma, a atual comunidade planetária terrestre que, a princípio, tinha outra destinação no majestoso concerto dos mundos. A população espiritual terrena passou a ser, na realidade, formada por um conjunto de espíritos que foram expulsos de diversos mundos, por comportamento inadequado, mas aqueles outros que, nativos do orbe terrestre quanto à origem espiritual, tiveram as suas primeiras reencarnações em corpos materiais do homem terráqueo. A atual comunidade planetária foi, portanto, nos tempos imediatos a deflagração do movimento rebelde, formada na sua componente espiritual pelas individualidades que em espírito vieram para a Terra, exilados de outros mundos através de verdadeiros comboios espirituais e mais os espíritos que foram criados pelo Pai para começarem a sua jornada evolutiva, reencarnando na Terra. Quanto à sua componente material, e contrariamente ao que muitos pensam, foi formado exclusivamente por humanoides de diversas procedências planetárias distintas, que em seus corpos físico-materiais de origem, vieram para a Terra em naves espaciais, com o objetivo de edificar o grande portal cósmico. Depois, após a deflagração do problema luciferiano, chegaram também outros seres, já sob o estigma do exílio, que aqui aportaram com suas próprias naves. Do cruzamento resultante de toda essa diversidade floresceu o atual contexto populacional terreno. É bom não esquecer que, naquela época, havia realmente um grande número de representantes de certo ramo dos símios. Esses também possuíam, sob certos aspectos, padrão semelhante ao dos humanoides, porém, não eram dotados de inteligência. E da mesma forma que o homem moderno, por exemplo, numa expedição no meio de uma floresta a título de exploração, pode lutar com as feras, disputando território ou alimento. Naqueles tempos os estrangeiros e seus descendentes tiveram que disputar muitas vezes com os símios a própria alimentação além de determinados locais privilegiados ao desenvolvimento da vida física. Sem entrarmos em grandes detalhes, por não ser o objetivo central do presente trabalho, seríamos obrigados a afirmar que muitas foram as espécies pré-históricas tidas como ancestrais do atual Homo sapiens que foram completamente dizimadas pela geração mais próxima do que entendemos por homem moderno. Se é que de fato o gênero humano terreno deixou de ser antropóide bípede e se transformou em Homo sapiens. Concordo com os que pensam que poucos conseguiram atingir o estágio de seres humanos na plenitude desse conceito. Muitos dos nossos ancestrais que foram produtos de experiências e acasalamentos ocorridos ao longo da colonização terrena foram, na verdade, extintos do panorama terrestre, fosse por problemas viróticos provenientes das chegadas de exilados com suas naves ou por consequência mesmo de verdadeiros extermínios praticados contra eles. Se bem observarmos, normalmente as espécies do reino animal possuem parentes próximos como, por exemplo, no gênero dos felinos, o gato, o tigre, o leopardo e o leão. No gênero humano, somos nós os únicos representantes. Os parentes mais próximos são os macacos. Ao longo da nossa história, terminamos por exterminar os familiares mais próximos, a saber aqueles a quem chamamos de homem de Neandertal, de Cro-Magnon e outros. Tanta foi a loucura que imaginamos ter evoluído a partir dos macacos. Até que nos faria justiça.
Não sabemos, entretanto, o que os nossos parentes mais próximos pensariam a respeito da responsabilidade de terem gerado uma horda de seres tão problemática. Não é demais recordar a situação ingrata e desesperadora daqueles espíritos que para aqui foram trazidos, já bastante evoluídos, porém empedernidos no orgulho, e tendo que reencarnar em corpos materiais muito aquém de suas potencialidades espirituais. Com o passar dos tempos e com a própria degradação por eles sofrida, tornaram-se cada vez menos evoluídos e mais adaptados às pobres condições terrestres, tanto no que se refere ao padrão de higiene como, também, quanto à questão da alimentação. De fato, muitos chegavam em suas próprias naves, de posse de seus corpos originais que tinham que passar por diversas séries de verdadeiras operações, com o passar dos tempos, para poderem sobreviver em ambiente tão diverso e diferente do que estavam acostumados. Outros tinham que operar seus corpos, para a necessária adaptação, antes mesmo de aportarem no planeta, sob pena de não resistirem desde a questão gravitacional, como em relação a outros aspectos. Entretanto, a grande maioria havia chegado, e iria inevitavelmente continuar a chegar, no estado de espíritos desencarnados. Esses últimos iam sendo congregados nos ambientes espirituais próximos à Terra, sob o acompanhamento amoroso de diversas entidades que, atendendo à solicitação do Mestre, tudo largaram para vir dar assistência àqueles seres tão infelizes. Na medida em que havia corpos disponíveis resultados dos cruzamentos dos que estavam vivendo em corpos físicos, nessa altura dos fatos, já característicos da vida terrena, começavam a encarnar no palco planetário. Ao longo do tempo, foram surgindo agrupamentos em diversos recantos e regiões. Seres muito experientes, ainda na posse de seus corpos originais, estavam, dessa forma, convivendo com outros ainda brutalizados, resultado das experiências anteriormente ocorridas. O isolamento cósmico que havia impedido a continuidade do processo evolutivo programado para aqueles seres, quando se pretendia fincar na Terra o portal cósmico que permitiria voos extragalácticos, terminara também por causar o mergulho da comunidade planetária nos mais profundos níveis de bestialidade e ignorância. O que escondem ainda hoje as camadas geológicas do nosso planeta quanto a essa época a que estamos nos referindo é questão que somente o próprio tempo poderá elucidar, quando essa poeira tão longamente sedimentada nos tecidos mais exteriores da crosta terrena for levantada pelos eventos do futuro. Como já informado, diversas famílias haviam apovoado no planeta nas suas próprias naves. Entre elas estava a família Val que, desde que fora considerada traidora pelo quartel-general de Lúcifer, resolvera para cá se dirigir. Ao chegar nas suas naves, durante os primeiros momentos, ainda conseguiam voar para os planetas e satélites vizinhos. Entretanto, com a decadência provocada pelo isolamento, e em especial pela barbárie e atraso que caracterizavam a vida na Terra, logo perderam a condição de manter em estado, ao menos razoável, a tecnologia que dispunham. Mesmo que assim não tivesse ocorrido, para onde eles iriam se deslocar se a Terra estava dentro de um circuito de navegação sideral restrito apenas aos mundos rebeldes? Após a chegada, com as adaptações nos seus corpos originais do mundo de Zian, terminaram por desenvolver uma longa vida física, se comparada à possibilidade atual do corpo terrestre em sobreviver aos ciclos orbitais ao redor do Sol. Inevitavelmente todos foram, mais cedo ou mais tarde, morrendo e seus espíritos eram levados, pela bondade de abnegados trabalhadores espirituais, para os ambientes energéticos que lhes fossem afim, reencarnavam, e o pior, sem mais se recordarem enquanto estavam na posse transitória dos corpos materiais terrenos, dos problemas vividos por decorrência da rebelião. Esse processo ocorreu com todas as outras famílias que terminaram por chegar à Terra. O tipo de vida e as características dos corpos terrestres impediam a lembrança do passado e dividia, inapelavelmente, os membros das famílias que, separados pelas injunções das leis de causa e efeito, devido às atitudes praticadas principalmente enquanto encarnados, passavam mesmo a se combater uns aos outros dentro das diversas páginas desconhecidas e conhecidas da história terrena. Em resumo, a reencarnação espalhou e dividiu os membros das diversas famílias. Muitas foram as civilizações que surgiram e desapareceram sem que deixassem maiores vestígios passíveis e possíveis de serem ainda encontrados, em número inimaginável, pelos procedimentos arqueológicos modernos.
Outras deixaram vários tipos de registros ainda não adequadamente entendidos pelo conhecimento atual. Na altura em que começaram a chegar à Terra, as expedições provenientes de Outlaw, há aproximadamente 150 mil anos, uma das comunidades mais evoluídas das que compunham, naquele momento, a realidade resultante dos agrupamentos terrenos, que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, começou a ser o centro estratégico preferencial do pouso das naves dessas migrações interplanetárias. Dizemos preferencial porque vamos nos referir apenas à civilização terrena, que deu guarida principalmente aos rebelados de Capela. As outras que existiram também serviram de berço redentor para diversas famílias de rebelado. As populações que viviam nessa região começaram a ter, portanto, contatos diretos com seres que chegavam de posse de uma tecnologia que assombrava a todos. Falavam também de uma rebelião da qual não somente eles faziam parte como também os que estavam na Terra. Assustados, aqueles terráqueos não se lembravam, é óbvio, de que há não muito tempo, eles mesmos também haviam chegado na Terra da mesma forma. Com o passar dos anos criou-se uma cultura, naquela região planetária, de que a Terra era um mundo rebelado contra a dominação de um senhor cósmico que agia em nome de um certo Deus. Já que a vida nos corpos terrestres era bastante curta, no tempo a que estamos nos referindo, os espíritos reencarnavam e desencarnavam sob o jugo de duas situações distintas, a primeira, no lado dos reencarnados, já dominada pela cultura desenvolvida pelos rebeldes que aportavam a todo momento, a segunda, no lado dos ambientes espirituais que ainda continuavam a ser assistidos por trabalhadores espirituais que tentavam a todo custo informar aos espíritos desencarnados a verdade dos fatos e ajudá-los para futuras reencarnações em ambiente já tão complicado. Dentro dessa cultura que começava a vigorar, tanto o nome do planeta onde estava localizado o grande líder da rebelião, como o dele próprio passaram a ser basicamente venerados. E, em uma espécie de homenagem psíquica inconsciente, aquela região planetária começou a ser conhecida como a dos fiéis de Outlaw, ou de Aztlan, ou de Atlatlan, ou ainda da Atlântida, como queiramos. Essa civilização seria a principal base que daria sustentação ao movimento rebelde durante muito tempo. Foi no decorrer das páginas dessa história ainda não contada que começaram muitas das causas kármicas que até hoje acompanham a humanidade em muitos dos seus efeitos que até o presente ainda abraça sua caminhada evolutiva, tornando mais difícil o que, por si só, já era penoso e desesperador. Paralelamente à Atlântida, existiam outras grandes civilizações, notadamente uma que ficava espalhada por centenas de ilhas no que hoje conhecemos por Oceano Pacífico, mas sobre a qual nada falaremos por pertencer a uma outra ordem de análise, e que diz respeito direto a famílias de rebelado do sistema de Antares. Por enquanto, centralizemos a nossa atenção na região planetária que serviria de centro das atenções do que estava ainda por acontecer. Quarta, missão Planeta Azul. Ao longe, um suave ponto azul. Como morada tão bela transformou-se em prisão para os párias do cosmos. Das Crônicas de Orbum. 264. Reintegração cósmica Jean Val Elon. Quarta, missão Planeta Azul. Capítulo 1. Chegada dos exilados. Como já anteriormente informado, muitas foram as civilizações que surgiram e desapareceram antes mesmo do domínio planetário dos Atlantes. A própria cultura terrena da atualidade tem em seus campos de estudo diversas notícias a respeito de possíveis continentes, ou civilizações que desapareceram. Nas lembranças e registros culturais de diversos povos europeus, temos as lendas nórdicas a recordar o Hiperbóreo, o Leonesse dos francos, Tino Elig dos gauleses, além dos escandinavos que nos falam do Thule. Nos cultos americanos, encontramos o Toyan dos contos dos maias, Aztlán dos astecas e Atlatlán, ou Azatlán dos Narroa. Nas tradições teosóficas temos notícias da Lemúria. Diversas tradições culturais da Índia nos falam do continente de Mu. Alvaiki é o nome da lenda do continente perdido dos polinésios, existindo ainda o de Iva, dos pascoenses. Por fim, a Atlântida, presente na Teogomia de Hesíodo, nas tragédias de Eurípides, e nos diálogos de Platão e na República. Como seria possível a tantos povos distintos, que viviam em regiões geográficas específicas e muitas deles em épocas diferentes,
falarem de um mesmo tema se não houvesse uma procedência lógica e real a respeito dos fatos? Já que ainda não se pode provar a existência Atlante diante dos atuais padrões científicos, o que fazer? Calar-se diante de revelações que vêm de outras fontes que não as terrenas ou continuar com os aparentes devaneios? Continuemos, pois. É mister que assim o façamos. Surgia, portanto, a grande civilização Atlante que daria guarida em um de seus muitos grupos de poder durante muito tempo, as hostes de Lúcifer. A Atlântida não foi somente o que hoje se imagina, ou seja, uma ilha continental localizada em certa região do Oceano Atlântico. Na verdade, essa civilização se distribuía por diversas ilhas, a grande maioria localizada no Atlântico, além de dezenas de bases espalhadas pelo planeta, que também tiveram suas histórias, muitas delas confundidas com a do seu centro político principal. Quanto a este, não esteve localizado sempre em um mesmo local, variava conforme as deliberações e consequências advindas de certas disputas entre as diversas facções atlantes. Sob outro aspecto, a história dessa civilização nas muitas milenares etapas de desenvolvimento e decadência que a caracterizaram, é tão complexa e mais rica do que a própria história terrena, ao menos como está codificada e aceita na atualidade. Se esta última somente possui registros que se inserem dentro dos atuais padrões científicos, e que permitem um recuo no tempo de 9 a 10 milênios, a Atlante tem, aproximadamente, mesmo que sob outras denominações no passado remotíssimo, 180 mil anos de páginas de uma história que ainda não foi contada mas que, a seu turno, será. Contudo, com o continuado ciclo de pousos das naves que vinham de Outlaw no seio da civilização Atlante, esta terminou por desenvolver-se a níveis tecnológicos surpreendentes para os padrões atuais. Há aproximadamente 130 mil anos, atingiu um dos seus muitos ápices evolutivos, em termos de conquistas tecnológicas. Mesmo formada por muitas facções e até mesmo por tipologias corporais diversas, pois, os seres que chegavam a todo momento tinham origens planetárias distintas, aquela civilização conseguiu construir uma espécie de unidade, enquanto o povo terreno, baseada no orgulho de serem de fora. Devido a isso, muitos que já haviam chegado anteriormente mas que não estando mais na posse de seus corpos originais, e já reencarnados como homens e mulheres, foram tratados, em certas épocas, como seres de uma casta inferior. Dessa forma, os que haviam chegado mais recentemente exerciam sempre o poder temporal sobre os demais que já se encontravam na Terra há mais tempo. Esse ciclo gerava também os seus problemas. Era como se, a toda hora, deuses e mais deuses estivessem chegando para substituir aqueles que já haviam anteriormente chegado e sucumbido à realidade terrena. Esses últimos, os que porventura nasciam nas regiões atlantes, como já o dissemos, tornavam-se cidadãos de um outro segmento social menos poderoso que os governantes recém-chegados de Outlaw. Diversos ciclos se sucederam tendo como pano de fundo político essa situação. Por aquele tempo, no que se refere a seus aspectos políticos e sociais, a civilização Atlante se caracterizava pela estratificação de sua sociedade em três grandes classes principais: a dos governantes, a dos nascidos na Atlântida e a dos chamados nativos, que nada mais eram que outros agrupamentos humanos espalhados pelo planeta que, quando subjugados, e o eram facilmente, tornavam-se parte da classe trabalhadora, quase escravos, daquela civilização. Muitas espécies hoje extintas do gênero humano foram exterminadas ao longo desse processo, e de outros que serão descritos mais adiante. Mesmo com toda essa diversidade, o conjunto desses povos esperava, em estranha unidade vibratória, a possível chegada de seu líder, àquela altura dos fatos julgado pela cultura atlante como um semideus, já que para eles não existia Deus. Se assim não fosse, Lúcifer poderia ter sido considerado como o próprio Abem da verdade. Para o resto da população terrena que vivia além das fronteiras dos diversos agrupamentos atlantes, ele passou a ser tido como um deus. Uma espécie de culto de caráter devocional começou a surgir em todas as classes da sociedade atlante quanto à figura daquele que viria. Quando de sua chegada, há cerca de 100 mil anos, indescritível foi a emoção de todos os que com ela interagiram direta ou indiretamente. A grande capacidade tecnológica dos atlantes promoveu em todos os céus da Terra efeitos luminosos numa saudação a Iel-Luzbel, o Senhor da Luz,
que com sua frota de naves aproximava-se do planeta numa espécie de cortejo celeste. Especificamente no local onde ocorreria o pouso da nave principal, e é necessário que se esclareça. Esse local não foi na sede central do então governo Atlante localizado em uma das muitas ilhas que formavam o grande arquipélago da Atlântida, pouco maior do que o indonésio, mas sim, em uma das muitas bases que existiam espalhadas pelo planeta. No caso, devido a um conjunto de questões referentes à vibração, fatores climáticos, segurança, e principalmente, a necessidade de transformar em grande e majestoso, diante dos olhos dos habitantes terrenos, o que fora puro fracasso em Outlaw. Uma certa base localizada praticamente no que poderíamos chamar de esquina do continente sul-americano, foi o local escolhido para recepção e estadia durante algum tempo, para Lúcifer e demais assessores. Essa base, ao tempo em que nos referimos, era chamada de Atlan. Por mais estranho que possa parecer, muitos milênios depois, surgia próximo a esse local que hoje está submerso a poucos quilômetros do litoral, a cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Se bem observarmos, Atlan tem as mesmas letras de Natal, apenas dispostas de uma outra forma. Esse anagrama esconde bem mais do que aparentes casualidades. O futuro é que esclarecerá o que no presente somente pode ser tratado como uma certa coincidência. Posteriormente é que Lúcifer se deslocou para a sede do governo central da Atlântida. De toda forma, muitas foram as delegações que vieram para Atlan prestar as homenagens ao seu grande líder. O culto à sua figura tornará-se então prática constante, e com um grau de fidelidade que faria inveja a muitos líderes contemporâneos. Surgia ali o estranho hábito da humanidade terrena em prestigiar os aspectos exteriores em detrimento dos interiores que contam realmente para o bem-estar espiritual. É como se, por faltar a devida sustentação íntima emocional ou realidade intrínseca do psiquismo do ser, este procurasse apoio no exagero dos processos exteriores ao seu próprio espírito. A chamada medicina científica dos dias atuais procura, a exemplo do que era feito naquela época, produzir uma espécie de remédio ou pílula miraculosa que possa proporcionar um estado imutável de felicidade para o ser humano, como se esta dependesse de aspectos ou produções exteriores ao próprio espírito. Realmente os laboratórios farmacêuticos iriam ficar bastante felizes com tal descoberta, e esperemos que daqui a alguns anos, a felicidade não esteja à venda nas farmácias. Seria doloroso para o que resta da nossa dignidade de espíritos eternos. O fato é que não conseguimos ainda aprender que a chamada felicidade é uma conquista íntima do espírito, através do esforço redentor, das reformas interiores, da automação das posturas de humildade e simplicidade de coração, da capacidade de perdoar, de amar, de instruir a si mesmo, enfim, de crescer espiritualmente. Jamais produto que se compra em algum canto. Não há remédio que preencha o vazio interior que acompanha a humanidade desde aqueles tempos e que, nos dias atuais, parece atormentar de forma mais profunda os homens e mulheres desse fim de milênio. Lúcifer não sabia disso naquela época, e parece que até hoje também não aprendemos processo tão simples das leis evolutivas. Não foi à toa que o seguimos. Pompas, aparatos suntuosos, Fausto, cultos, venerações, ritos e ostentações de toda ordem que beiram a esquisitice mental caracterizaram aqueles dias. Triste herança de posturas extravagantes que carregamos até a atualidade. E lembrar da simplicidade de Jesus diante dos fatos que teve de enfrentar. Ele que era e é o maior de todos se fez menor e conviveu com tudo isso, se submetendo amorosamente às leis do mundo terreno, porque a César o que era de César. Em contrapartida, convivendo com o farisaísmo das posturas dos poderosos daquela época. Outra não podia ser a expressão para designar a preocupação extremada com o culto exterior, verdadeiros sepulcros caiados. Finalmente, uma espécie de príncipe terrestre estava, agora de fato mais sem nenhum direito, a exercer o jugo do poder temporal sobre todo o planeta. Mesmo nas regiões mais distantes e empobrecidas, sem nenhuma tecnologia disponível de certa forma semelhante ao que ainda hoje ocorre em certas regiões planetárias, por questões aparentemente bem diferentes daquela época, a notícia da importante chegada era fator comum na conversação de todos. Outras regiões mais desenvolvidas, mas que não pertenciam necessariamente ao Império Atlante, viam, também, em Lúcifer o seu príncipe planetário.
É bom não esquecermos que, à época dos fatos em questão, a convivência com seres de outros orbes, na sua grande maioria provenientes de mundos rebelados com raríssimas exceções, era acontecimento comum e corriqueiro, mesmo que isso possa chocar a sensibilidade de muitos. Nossa herança existencial é toda extraterrestre, e não há melhor prova documental desse fato do que as próprias narrativas bíblicas, védicas, etc. Pena que a ótica das análises atuais esteja ainda presa a um pretenso orgulho de, mesmo partindo de uma premissa profundamente equivocada, e que não encontra ressonância nos fatos, e nem nos próprios registros históricos, eliminar por completo a possibilidade da interferência extraterrestre no passado remoto. O problema é que as gerações do presente estão sempre predispostas a se acharem possuidoras das verdades, enquanto as demais civilizações distantes e em épocas passadas, nada mais eram que tolas e ignorantes. As elites estão sempre ofuscadas pelo brilho do próprio poder, e das conveniências transitórias, para se permitirem pensar o contrário. O remédio é fechar os olhos para certos aspectos intrigantes da história, e mitificá-los ou mistificá-los ao sabor dos interesses equivocados, quando não inconfessáveis. Será que não se percebe que o período histórico mais recente da história da humanidade, da era cristã, caracterizou-se por uma involução em alguns dos campos da existência humana? Utilizemos o caso da invenção da máquina a vapor. Quando foi inventada? Na Revolução Industrial, pelo inglês James Watt, entre 1776 e 1782, ou terá sido Thomas Newcomb, também inglês, em 1712? Mas, e o que dizer de um certo Hero de Alexandria que, em seu livro Pneumático, descreve uma máquina chamada Elopilha que funcionava a vapor, e cujo modelo foi exposto no ano 264 a.C. no museu daquela cidade? O mais interessante é que não só houve esse período de aparente involução, ocorreram muitos outros, centenas deles. Dia virá em que saberemos com boa dose de aproximação quantas vezes o ser terreno teve que recomeçar tudo, renovando sempre o seu esforço evolutivo na face da Terra. De onde remonta, finalmente, o nosso conhecimento, ou, a partir de que ponto referencial partimos, para afirmar isso ou aquilo como verdade? Não há olho que possa enxergar se a visão está viciada sob certos aspectos. Será observado, ou percebido apenas o que for conveniente às premissas de análises. É mais ou menos como enquadrar uma história que é cósmica numa realidade planetária, e a partir disso, inverter o que é causa e o que é efeito, transformando os aspectos terrenos, simples efeito das marés criadoras do cosmos, em princípios criadores, em detrimento do oceano cósmico que nos cerca. É como se, a partir da Terra, todo o cosmos tivesse sido criado e não ao contrário. É um antropocentrismo tão anacrônico quanto inconsequente, ridículo até pela sua pretensão. O pior é que muitas elites mundiais se sentem orgulhosas desse grande feito, julgar que o homem e o princípio pensante que o habita nasceram na Terra, e que, a partir da nossa morada, é que o universo que percebemos será povoado. Muitos cientistas ainda dizem que não acreditam em mágica, porque não haveria uma maior do que crer que o ser humano é produto terreno. Até criaram um elo perdido quanto a um antepassado irracional, como se o princípio da irracionalidade pudesse gerar a razão. Criar teorias, estudar possibilidades, questionar sempre, procurando com isso afastar o ser terráqueo da ignorância, é fator evolutivo que edifica a todos os que buscam. Entretanto, insistir com algumas teses, mesmo contra uma série de evidências, é atraso evolutivo, é estacionamento estéril. É, enfim, um tipo de inércia mental que, quando praticada com orgulho, produz exatamente o atual quadro que caracteriza o mundo terreno: miséria, desagregação e vaidades intelectuais por todos os lados. Sequer as religiões escapam. Certas posturas científicas se assumem como sendo a boa luta contra as crendices, os exageros, pretendendo fazer frente às ideias arrojadas e desprovidas de qualquer embasamento, segundo a ótica que as norteia. Que seja. Entretanto, não perceber evidências é pura cegueira. E o que fere mais o bom senso do que a absurda certeza científica de que o homem é produto da Terra, onde a nossa faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Ou o homem é produto da Terra ou foi posto aqui. Ou veio de um antepassado terreno irracional, ou veio do cosmos que nos rodeia. Qual das duas proposições é a correta?
Será que é mais inteligente supor que ele veio do macaco? A teoria da evolução, nas suas premissas e pressupostos básicos, é conjunto de ideias que enobrecem o pensamento humano. Porém, assumir como certeza científica regras que corretamente são aplicadas à parte não pensante da natureza terrena, como se elas também valessem para explicar o processo evolutivo da parte pensante dessa mesma natureza mesmo sem a menor demonstração, é postura acadêmica tão passível de crítica quanto os dogmas, sejam de ordem religiosa ou científica. Ainda bem que a física, nos seus postulados astronômicos, cosmológicos e cosmogônicos, já colocou a Terra no seu devido lugar diante do cosmos. Falta apenas a população deste planeta perceber também o seu. Com a chegada de Lúcifer, entretanto, outros seriam os caminhos terrenos a partir da fixação do seu quartel-general na principal facção do poderio Atlante. Como uma espécie de império central, os principais seguidores de Lúcifer que formavam a cúpula decisória, ainda na posse de seus corpos extraterrenos, eram tidos, além do próprio Lúcifer, como verdadeiros semideuses. Nas suas naves, deslocavam-se livremente por todo o planeta que, durante certa época da história Atlante, estava dividida em espécies de províncias, sendo cada uma delas administrada por um preposto de Lúcifer, apesar deles não se preocuparem muito com isso. Assim faziam, apenas para manter o domínio e evitar algum desconforto político. Devido à vibração energética característica do nosso Sol, muitos dos que chegaram com Lúcifer e ele próprio, apesar das adaptações anteriormente já feitas nos seus corpos, precisaram passar por uma outra série de processos com o mesmo fim. De tempos em tempos algum tipo de problema atingia os seres que ainda estavam investidos de seus corpos extraterrenos. Os cientistas atlantes passaram então a desenvolver em laboratórios novos tipos corporais, para os quais fosse possível transferir os espíritos dos principais personagens da rebelião. Visavam com isso diferenciar mesmo a nível corporal, os membros do quartel-general rebelde do resto da humanidade. Em outras palavras, não queriam que Lúcifer e alguns outros passassem pelo que inapelavelmente a maioria já havia sofrido, e que, em tese, os demais também sofreriam: a morte do corpo extraterreno com o consequente desenlace do espírito que ficaria à mercê das leis reencarnatórias comuns à situação energética terrena. Se o conhecimento atual da humanidade ao menos imaginasse o que foi feito naqueles tempos, de testes laboratoriais, experiências bizarras, corpos de diversas cores e mesmo multicoloridos, corpos com mais capacidade sensorial do que os 5 sentidos que nos caracterizam, outros com mais membros e órgãos responsáveis por certos sentidos, enfim, eram tentativas de todo tipo para preservar a casta dominante. A cada tentativa, e muitas delas realmente tiveram sucesso parcial mas jamais conseguiram o que intentavam, havia como consequência um expurgo a ser feito dos produtos dos testes realizados nos laboratórios atlantes. Com isso, muitos seres estranhos foram espalhados por todo o planeta para verificar a resistência e capacidade de adaptação dos mesmos diante da natureza terrena. Naquela época, havia muitas incursões dos atlantes que, com suas naves, capturavam homens e mulheres considerados por eles como inferiores, por não pertencerem ao império. Subjugados, esses seres eram levados para servirem como cobaias para todo tipo de experiência. Aí também se serviu o fator evolutivo da triste história terrena, para eliminar as mais recentes espécies que eram parentes da humana. Por isso ficamos sozinhos no gênero humano, a ostentar orgulhosamente nossa posição evolutiva. Não há muita diferença entre os famosos casos de abdução. Não são tantos como apregoados, mas que, de fato, existiram até pouco tempo, ocorridos na atualidade, e aquelas incursões atlantes pelas regiões terrestres mais distantes de suas bases. Na verdade, a relação de causa e efeito entre passado e presente tem, naqueles tempos, o princípio causal de muitos escândalos que inexoravelmente ocorreram e ainda ocorrerão, e da lei que assim seja. Mas ainda continua o aviso do Mestre, que nos alertava quanto às responsabilidades kármicas daqueles que se tornassem agentes desses escândalos. Esse assunto ainda está por ser entendido pelo conjunto da humanidade terrena e, por ser bastante complexo, e não fazer parte do objetivo central de esclarecimento do presente trabalho, não nos estenderemos a respeito. Apesar de todas as tentativas, o objetivo maior não era atingido. Alguns dos que chegaram com Lúcifer começaram a morrer.
Diversas metodologias de pesquisa foram, então, iniciadas com vistas a um outro objetivo, já que não era possível preservar de forma consciente os espíritos dos chefes rebeldes nos seus corpos extraterrenos ou em outros que porventura fossem criados. A única alternativa era teletransportá-los para o nível astral. Com isso, Lúcifer e os demais não perderiam a consciência quanto às suas identidades, e nem quanto aos objetivos da rebelião. O problema era que, caso Lúcifer morresse, e tivesse que reencarnar em um corpo terrestre comum, ele fatalmente perderia a consciência de quem era e do que significava para tantos. E se isso ocorresse, eles não poderiam precisar onde, quando e em que novo corpo ele nasceria. Por isso, a única alternativa era desmaterializar os corpos extraterrenos já adaptados ao ambiente terreno, porém muito desgastados, e materializá-los em um nível astral mais inferior, ligado vibratoriamente à condição existencial dos que vivem encarnados na Terra. Dessa forma, Lúcifer e seu séquito poderiam continuar a desenvolver os seus objetivos e liderar a rebelião, pois, desse nível energético, com as fortes expressões mentais que ainda os caracterizavam, eles poderiam influenciar diretamente o mundo terreno. Poderiam mesmo aparecer e desaparecer quando quisessem, materializando seus corpos ou através de projeções diante da visão comum terrena. Pelo menos é isso que pensavam, e de fato, durante certo tempo, conseguiram proceder dessa maneira. Mas, fato é que, por não encontrarem outra alternativa, 207 seres passaram por aquele tipo de procedimento tecnológico que permitia a cada um, por vez, a passagem para outro nível existencial. Era, na verdade, um processo de lenta preparação e planejamento, pois não podiam ocorrer falhas. E o pior é que ocorreram algumas, mas com infelizes cobaias. Quando tudo estava delineado, o ser que iria ser teletransportado, ou algo que o valha, obrigava-se a passar por um longo processo de preparação energética. Depois de adquirida a aptidão vibratória necessária, já desfalecido e inconsciente, o mesmo era colocado naquela espécie de portal energético. A partir de então, Lúcifer, Lemnion e outros, tornaram-se seres potencializados no nível astral inferior terreno, e jamais tiveram uma encarnação sequer na Terra. De muitos deles foram feitos clones, os de Lúcifer, em especial, ficavam vivendo em espécies de retiros até atingirem a condição corporal propícia para serem energeticamente envolvidos pelo próprio Ki, dos ambientes astrais, procurava dominar a tudo e a todos. Foram momentos difíceis, pois, pode-se clonar os corpos terrenos, jamais a alma, ou o espírito que os animam. Mas, Lúcifer, na sua inquietação, atropelou até os seus mais íntimos preceitos básicos de respeito ao próximo. Somente a história dessas experiências no campo da clonagem forneceriam muitas páginas de dor e de idiotice da inimaginada capacidade espiritual da humanidade terrena de ultrapassar certos limites da ética e do bom senso na busca de sua própria desdita. Todos esses detalhes poderão formar, futuramente, um outro grupo de trabalhos a ser publicado. Por que 207 seres, e não 500 ou mesmo 10.000 ou mais? Simplesmente, a partir de certa etapa do processo, começaram a ocorrer problemas que terminaram por impedir a continuação do mesmo. Desde o desgaste de certos materiais e a impossibilidade de substituí-los, naquela altura dos fatos, muitas das naves já estavam por demais sucateadas, como também um forte cataclismo que se abateu sobre a sede central do Império Atlante. Mas, até isso já estava previsto, pelo menos no que se referia à primeira ordem dos problemas que ocorreram. Quanto à segunda, um grande sismo destruiu o local tecnologicamente preparado onde Lúcifer e os demais, sem nenhum esforço ou desgaste para suas faculdades energéticas, apareciam regularmente para o quartel-general dos encarnados. É bom ressaltar que os membros do grupo que comandava Atlântida a essa altura dos fatos, no lado de cá, ou seja, dos encarnados, já eram, também, seres que haviam morrido e se encontravam reencarnados. Lúcifer, do astral, era quem escolhia aqueles que, mesmo encarnados, continuavam fiéis à sua liderança, pois a tudo acompanhava sem dificuldade de nenhuma ordem. Com o desmantelamento da sede de potencialização astral dos senhores da rebelião, os mesmos teriam que se valer das próprias faculdades energéticas para se fazerem perceber e influenciar o curso dos acontecimentos. Não era mesmo possível construir outra base porque não havia material,
e nem mais mão de obra qualificada ou engenharia disponível para tal fim. É interessante notar que o passado terrestre é mais fantástico do que qualquer ficção do presente. E, observemos que, somente em tempos mais recentes, ele começou a ser desvendado. Qual não seria a surpresa se de repente descobríssemos que os lendários deuses do Olimpo, e outros de algumas culturas específicas da história terrena, nada mais eram do que alguns desses 207 seres que, dos ambientes astrais próximos à Terra, interferiam em muitos momentos no desenrolar dos acontecimentos? E eram mesmo. A história de fundo daqueles fatos era real. Sobre os mesmos é que foram criadas diversas lendas. Mas, quanto à existência daqueles deuses, com paixões e comportamentos semelhantes aos dos humanos, realmente alguns dos que foram descritos nas páginas mitológicas existiram, por mais que isso possa chocar a sensibilidade de muitos. A começar pela do próprio autor terreno do presente trabalho, que, somente após anos de relutância é que percebeu, por fim, a possível procedência real de tais fatos. É claro que muito houve também de invenção e crendice quanto àqueles dias. Diversas foram as situações heróicas como também os deuses inventados através dos tempos. Mas, na verdade, muitos desses seres existiram, fossem eles membros da equipe da hoste de Lúcifer que se projetavam do astral, ou mesmo se materializavam temporariamente, ou outros seres de outras origens que chegavam, com suas naves e eram tidos como tais. Entretanto, isso é assunto para outros trabalhos. Por aquele tempo, Lian e os membros da família Val já estavam perdidos e espalhados, alguns como bem-nascidos cidadãos atlantes e outros com a sina de terem nascido além das fronteiras do Império, o que os tornava simples seres terrestres. Especificamente a partir de determinado momento há cerca de 70 mil anos, a sociedade atlante encontrava-se profundamente dividida em diversas facções, inclusive dentro de uma mesma casta, ou seja, no próprio seio da que ficou conhecida como a dos fiéis a Lúcifer, de onde ele escolhia os que iriam governar. Existiam diversas correntes com posições ideológicas e crenças distintas. Era uma sociedade completamente desagregada, semelhante à que vemos na atualidade terrena. Coincidência ou não, essa desagregação terminou gerando diversas disputas, intrigas e conflitos de toda a ordem que perduraram por cerca de 5 milênios, até que explodiu uma grande guerra indescritível para os atuais padrões de conhecimento. Junto com ela ocorreu um outro grande evento sismológico, e há cerca de 65 mil anos, aconteceu o primeiro grande desastre atlântico que aniquilou por completo, não só o padrão tecnológico daqueles dias como também milhões de seres que eram, na altura dos acontecimentos, os mais desenvolvidos da Terra. Além do mais, esse cataclismo levou consigo parte de uma outra grande civilização que existia no Pacífico. Nada se compara ao que ocorreu naqueles dias. Devido a esse problema, o que restava da comunidade planetária mergulhou no mais profundo caos. Lúcifer, dos ambientes astrais terrenos, havia tentado de todas as maneiras impedir o confronto entre as diversas forças que se digladiavam, mas não obteve sucesso. A partir desse fato, perderá momentaneamente o controle sobre o que se passava na vida material, resolveu espalhar a sua hoste por toda a Terra para tentar a dominação de certos locais, nem que fosse através do terror dos que sobreviveram ao grande desastre ao enxergarem fantasmas, deuses ou do que quer que fossem chamados. Dezenas de regiões planetárias foram delimitadas dentro da estratégia de domínio luciferiano. Ele próprio, junto com Leinion e outros, permaneceram atuando no que ainda era considerado o núcleo remanescente dos Atlantes, pois existiram alguns poucos que haviam sobrevivido à primeira grande loucura bélica terrena. Muitos membros da família Yel, da Val, e de outras do sistema de Capella, e Tau Ceti principalmente, haviam sido os grandes responsáveis pela desdita planetária. Se soubéssemos que ainda na chamada Segunda Guerra Mundial recentemente ocorrida, os principais personagens eram os mesmos espíritos que na antiga Atlântida disputaram o poder temporal terreno. Muitos deles provenientes dos mundos do sistema de Tau Ceti, o mesmo do qual era originário Leinion, que no futuro terreno ficaria conhecido como Satã, estavam reencarnados no 274. Reintegração cósmica Jean Val Elon. Meio nazista.
foram, então, envolvidos por uma estranha energia vinda dos seus próprios pares no astral, fornecendo, dessa forma, campo propício ao surgimento de todo tipo de sentimento desarmônico. A partir de então, Satã, em nome de Lúcifer, era quem agia mais diretamente para tentar impedir a todo custo a reintegração cósmica da Terra, como descrito no primeiro livro desta trilogia. Entretanto, no principal núcleo sobrevivente à tragédia, todos os esforços eram desenvolvidos com o objetivo de soerguer algum tipo de civilização. Mesmo com toda a derrocada, aquela região planetária continuava a ser a menos subdesenvolvida, ou sob ótica mais generosa, a mais adiantada das que haviam no planeta. Mas, a Terra continuava a receber, mesmo que esporadicamente, um ou outro grupo de exilados de expurgos retardados ainda consequentes da rebelião, que chegavam nas suas naves e que, mesmo não tendo mais a antiga sofisticação e capacidade tecnológica, ainda eram produtos da mais pura magia para a condição terrena. Com isso, pouco a pouco, não só a civilização Atlante, mas também outras que existiam por esse tempo espalhadas pelo planeta, foram se reestruturando. Entretanto, especificamente quanto aos Atlantes, jamais conseguiram novamente atingir níveis de desenvolvimento semelhantes aos do seu início. Mesmo assim, se comparados aos atuais, eram ainda bem mais adiantados. Quarta missão: Planeta Azul. Capítulo 2. Progresso espiritual. Por volta de 42.000 anos atrás chegam à Terra vários grupos de exilados, que totalizavam cerca de 5 bilhões de individualidades. Alguns poucos, em suas próprias naves, e a grande maioria no estado de espíritos desencarnados. Entre esses últimos, muitos foram remanescentes de processos tardios de aferição espiritual do problema luciferiano. Contudo, era considerável também a quantidade dos que chegaram ao nosso planeta como produtos de reciclagens vibratórias de alguns mundos, com vistas a outros objetivos evolutivos, mas que, por questões energéticas, foram congregados no orbe terreno. Nessa época, a Terra já contava com uma população de cerca de 20 bilhões de individualidades cósmicas, entre encarnados e desencarnados. A partir de então, a população planetária passou a ser de aproximadamente 25 bilhões de seres. Com a chegada desses exilados, um outro surto desenvolvimentista passou a caracterizar diversas regiões planetárias. A própria Atlântida rejuvenesceu os seus padrões existenciais e para muitos a questão luciferiana já era considerada como erros do passado. Nada mais tinha a ver com os problemas e buscas daquela nova geração Atlante. Com a chegada de novas naves, poucas, a bem da verdade, e de diversos seres ainda na posse de conhecimentos mais adiantado, aqueles dias foram marcados por novos esforços evolutivos apesar de que, destituídos de maiores preocupações quanto aos aspectos existenciais. Mesmo distribuídos em facções, os Atlantes construíram uma espécie de acordo estratégico que serviu como trampolim para muitas realizações. Lúcifer, a título de estratégia e mesmo de refazimento energético, acompanhava sem interferir diretamente no curso dos acontecimentos. Havia perdido a capacidade de materializar a si próprio diante dos encarnados e tudo o que podia fazer desde então era projetar-se, o que lhe custava muita energia, ou simplesmente envolver com suas vibrações aqueles a quem queria influenciar. Espalhar a sua hoste pelas outras regiões planetárias, dando continuidade ao processo de dominação, que era o seu principal objetivo. Percebia, com certa preocupação, a incursão de outras equipes siderais que não estavam vinculadas à sua luta e sequer tomavam conhecimento de sua presença enquanto pretenso líder planetário. Se tomavam ou tinham conhecimento da rebelião, não deixavam transparecer. O fato é que outras civilizações não tão evoluídas assim, com outras ordens de problemas, começavam a se aproximar do planeta azul, pois este estava aparentemente entregue à própria sorte. Para Lúcifer, ele era o senhor da Terra. Sob a ótica cósmica de outros mundos, entretanto, o planeta estava sem dono, ou sem governo, porquanto desligado de qualquer circuito organizacional do cosmos. O mestre a tudo acompanhava. Diante das situações criadas pela rebelião, o convívio com outras civilizações, mesmo que algo problemáticas, do cosmos seria necessariamente fator positivo apesar de que outros problemas poderiam advir desse convívio. Mas era, como ainda é,
da lei cósmica a permissão para que planetas que apresentavam situação vibratória como o caso da Terra, ficassem expostos às próprias consequências e efeitos dessa vibração. As incursões promovidas por esses seres terminaram por criar uma série de realidades distintas apesar de paralelas, e histórias específicas dentro do mesmo contexto planetário. Há cerca de 20 mil anos atrás a Terra possuía bases extraterrenas de diversas origens planetárias espalhadas por todo o planeta, cada qual responsável por um surto evolutivo específico que terminaria por gerar no futuro diversos povos com histórias distintas quanto à origem do homem, a criação universal, cataclismos, dilúvios, eventos astronômicos, etc. Eram tempos de deuses, suas histórias, seus feitos, da convivência que tinham com os homens e mulheres terrenos e a prole resultante, de criaturas viventes com olhos que voavam pelos céus, de seres que viviam muito mais que a média da humanidade, de gigantes, de monstros e toda sorte de acontecimentos. Verdades e lendas, crenças e fanatismo se misturavam nas entrelinhas da história. As guerras, a lei do mais forte sobre o mais fraco davam a tônica da vida na Terra. Na Mesopotâmia, uma certa civilização extraterrestre havia começado de há muita convivência com certos grupos já existentes na região. Além disso, criaram também seus próprios seres terráqueos para viverem no planeta. Esses últimos, durante algum tempo, fizeram praticamente o papel de escravos ante as necessidades dos colonizadores. De todo esse conjunto surgiu, de forma estranha para o conhecimento atual, um intrigante povo que passou a história como sendo os sumérios. Dessas tradições remotíssimas é que foram herdadas certas passagens bíblicas, como o caso de Adão e Eva, do dilúvio universal e outras. De antiquíssima civilização que um dia havia sido o lendário continente de Mu, restavam algumas ilhas que tinham também os seus deuses que desceram dos céus. No continente americano, em especial na América do Sul, existiam naquele tempo grupos de humanos que também recebiam visitas de deuses voadores. Na África, seres originalmente exilados do sistema de Antares haviam conseguido a muito custo construir surtos civilizatórios bastante apreciáveis e também detinham o privilégio de receber visitas dos senhores dos céus. Na Ásia, dois focos civilizatórios provenientes também do sistema de Antares, na época denominados Clon e Shlin, começavam a constituir sociedades algo fechadas, mas que apresentavam um estranho padrão evolutivo para aquela época. Lúcifer a isso tudo observava influenciando, na medida de suas possibilidades, o rumo dos acontecimentos. Por essa época, há cerca de 15 mil anos as hierarquias cósmicas decidem convocar ao serviço fraterno todos aqueles que desejassem e pudessem ajudar a questão terrena. De muitos mundos, diversos seres se apresentaram no sexto planeta em órbita no sistema de Antari, onde estava provisoriamente instalada a sede do governo do Mestre, ofertando seus concursos para ajuda fraternal a seus infortunados irmãos cósmicos congregados no planeta azul. Após a devida verificação de possibilidades energéticas de poderem, ou não nascer na Terra, vários deles tiveram as suas ofertas aceitas pelo Mestre, que decidirá também, naquela altura dos fatos, que no devido momento ele próprio iria pessoalmente até aquele mundo infelicitado. A ajuda somente poderia se dar através das encarnações, pois a situação vibratória planetária não permitia outro tipo de processo cósmico. Dessa forma, diversos seres vieram no estado de espíritos desencarnados para os ambientes terrenos e começaram a encarnar aqui e ali, levando ensinamentos e testemunhos redentores aos seus irmãos já considerados simplesmente como terráqueos, pois já haviam tido milhares de oportunidades existenciais, no contexto terreno desde que aqui chegaram. Nenhum desses passou a história como a conhecemos hoje em dia. De alguns deles, remotíssimas lendas perdidas na noite dos tempos é que poderiam dar alguma pista quanto às suas existências. Se ainda existissem certas bibliotecas que foram criminosamente destruídas pela ignorância humana ao longo das etapas históricas, seguramente teríamos notícias não só a respeito desses grandes mestres da luta evolutiva humana, como também de certos povos e acontecimentos do passado remotíssimo. Na Atlântida os problemas continuavam. Novos testes genéticos caracterizavam a influência atlântica em algumas regiões planetárias. Além do mais, a questão da longevidade corporal estava na moda das discussões daquela época. De fato,
Alguns grupos de Atlantes viviam mais que outros e isso era motivo constante de contendas e disputas pela posse de certos conhecimentos. Na realidade, a maneira como vivemos interfere no tempo de vida que teremos. Mas, o que se discutia naqueles dias eram manipulações químicas e genéticas, que promoveriam certas condições ao corpo terreno para suportar, sem envelhecimento celular, a emanação energética característica do nosso Sol que acompanha os terráqueos nos muitos giros orbitais em torno do foco estelar. Mais uma vez esquecia-se dos valores íntimos da existência, procurando nos aspectos e condições exteriores a solução para questões outras que não tinham relação direta com o verdadeiro problema daqueles seres, a ausência da simplicidade espiritual e da capacidade de perdoar e amar indistintamente. Testes de toda a ordem foram feitos com cobaias capturados em locais distantes, mas que terminavam por esbarrar no mesmo limite onde sempre esbarraram o orgulho e a vaidade humanas, o pouco ou nenhum conhecimento quanto ao espírito e a incapacidade de dominar os processos existenciais que lhe dizem respeito. Continuavam, por sua parte, os membros das famílias Val, Yel e outras provenientes do sistema de Capela, a se ajuntarem por questões vibratórias, no contexto da vida Atlante, apesar de não terem mais a menor ideia, quando estavam reencarnados, a respeito do passado. Lá também estavam os mesmos personagens espirituais provenientes de Tal Seti que, mais uma vez reencarnados, disputavam a todo custo o poder temporal. Lei Mion, que tinha nesses seres facilmente manipulados, por sua forte vibração espécies de fantoches, utilizados ao sabor de seus interesses, continuava a semear a sua crença de que aquele segmento de seres era o que mais tinha a ver com os objetivos da rebelião, com o que Lúcifer concordava. Intrigas de toda a ordem marcaram aqueles dias e, devido à incúria de todos, outro desastre estava a caminho. Quarta missão: Planeta Azul. Capítulo 3. Decadência Atlante. Há um aspecto que jamais foi abordado quanto ao passado terrestre que, somente a muito custo, concordamos em algo desenvolver a respeito. Desde que nos foi informado pela espiritualidade procuramos, sob todas as maneiras ao nosso alcance, relevá-lo a nível de aspecto menos importante, como se numa tentativa infantil de fazer com que os mentores esquecessem do tal assunto, por ser tão fantástica e difícil a sua abordagem, pelo menos para o autor terreno do presente trabalho. Todos os receios acompanhavam a nossa mente quando das reflexões a respeito, e não foram poucas as vezes que pensamos em fazer cessar o fluxo de tais informações, como se tivéssemos poder para tanto. O nosso livre-arbítrio, ou o que dele pudesse restar àquela altura dos fatos, teve, por fim, a frágil coragem de decidir que, se muitas coisas estranhas já haviam sido veiculadas, uma mais outra menos, não interferiria tanto assim no que pudesse ser a opinião dos pacientes irmãos e irmãs leitores do presente trabalho. Dizíamos que, há aproximadamente cerca de 20.000 anos, a Terra possuía bases extraterrenas provenientes de origens planetárias diversas. Esses núcleos estavam espalhados por todo o planeta, o que propiciava surtos evolutivos específicos. Dessa conjuntura surgiram diversos povos com histórias distintas quanto à origem do homem, a criação universal, cataclismos, dilúvios, eventos astronômicos, etc. Essa época planetária estava indelevelmente marcada por uma disputa que sequer Lúcifer chegou a perceber em profundidade. Devido ao fato da Terra ser uma espécie de mundo de ninguém, ou seja, desvinculado de qualquer hierarquia celeste, ou de algum outro tipo de organização sideral, estando puramente à mercê dos fatos consequentes à rebelião era, por isso, diante das leis cósmicas, território livre para incursões de toda a ordem. Por mais estranho que possa ainda parecer, há certas civilizações extraterrestres que não estão necessariamente harmonizadas com o que entendemos ser uma espécie de federação de forças ligadas ao bem e nem, mesmo ao mal, da forma como concebemos através dos valores terrenos. Simplesmente evoluem por caminhos outros que aqueles tão comuns ao pobre discernimento terrestre. É evidente que existem aquelas que estão confederadas a um certo objetivo, seja ele nobre ou não, quanto aos aspectos da ótica cósmica. Vamos, portanto, dizer que por se encontrar a Terra na situação em que estava, ao tempo a que nos referimos, era fator de atração para algumas civilizações, fossem elas possuidoras de um outro padrão mental de valores perceptivo, ou mesmo inclinadas à expansão dos
seus domínios celestes através de meios não muito condizentes diante do que entendemos por fraternidade cósmica. Dessa forma, logo que ficou caracterizado no planeta o isolamento deste diante das hostes capelinas que comandavam, como ainda o fazem, essa parte do cosmos, as civilizações que tinham interesses quanto à Terra, fossem de pesquisa ou mesmo de conquista, começaram a construir suas bases estratégicas com vistas aos objetivos pretendidos. Na visão desses seres, os terráqueos eram um bando de loucos e criminosos siderais que estavam entregues à própria sorte, não possuindo por isso maiores direitos. Assim, podiam ser utilizados ou destruídos conforme alguns padrões de conduta de algumas civilizações que, a exemplo dos animais da natureza terrestre, que mesmo não sendo bons nem maus, mas que destroem e matam quando necessário, agem também dessa forma. Qual o sentimento de culpa de um leão ao atacar a sua presa? Por mais que nos choque a sensibilidade, existem por este universo afora diversas raças que, mesmo dotadas do que chamamos de inteligência, são ainda destituídas de certos princípios que caracterizam a parte mais evoluída da vida cósmica. Mas isso é assunto para outros tempos, pois na atualidade planetária não é conveniente que desenvolvamos assunto tão complexo. O mundo terreno realmente estava sendo disputado por diversas forças cujas características eram bem distintas umas das outras. Lúcifer e seu exército, 9 civilizações que procuravam pesquisar e explorar algumas riquezas minerais, e 6 outras que pretendiam, em futuro próximo, simplesmente dominar o planeta. As hostes celestes harmonizadas com o Mestre a tudo observavam, procurando, sempre que possível, veicular as encarnações dos espíritos missionários que se propunham a tal intento. Nada mais podiam fazer porque, diante das leis cósmicas, a humanidade terrena realmente não fazia por onde criar campo meritório passível de receber ajuda direta. As previsões quanto ao futuro terrestre eram naquela oportunidade sombrias, pois não se vislumbrava melhoria redentora a curto ou médio prazo para o problema vibratório dos seres aqui congregados. Não foi preciso que nenhuma das raças que pretendiam disputar o domínio planetário com a civilização Atlante, na época único foco terráqueo com capacidade tecnológica de se opor a qualquer possível invasão, produzisse ou mesmo declarasse algum tipo de conflito com os pretensos mandatários da Terra, porque seriam novamente os Atlantes que, sozinhos, promoveriam outra grande catástrofe, que terminou por expulsar até mesmo a maioria das raças que já tinham suas bases estabelecidas na Terra. Conjugado à catástrofe, houve também um evento tectônico. Esse evento foi algo bem próximo, pelo que nos foi informado, do que viria a ser a tese proposta pelo professor Charles Apgood, mas cujos postulados ainda não foram plenamente aceitos pela ciência: o deslocamento em um só bloco de toda a crosta terrestre. Analisando-se o fato de terem sido encontradas carcaças congeladas de milhares de espécies grandes de mamíferos, principalmente mamutes, que ao serem analisados os conteúdos de seus estômagos terem sido encontrados vestígios alimentares comuns a pastagens de clima quente, questiona-se como é que eles foram parar naquela região de frio tão intenso, e que, a princípio, não poderia ter aquele tipo de vegetação. Entretanto, esses animais ainda hoje são encontrados no norte da Sibéria e do Canadá, estando, portanto, muito próximos ao Polo Norte. E, na verdade, eles morreram no local onde haviam vivido. Concluiu-se que a terra em que estavam pastando, através do deslocamento em bloco de toda a crosta terrestre, foi levada a um clima mais frio, de forma repentina. Com isso, milhares e milhares de animais foram congelados em um breve momento de tempo geológico. Antigos, aparentemente, inexplicáveis mapas da Antártida, pois foram feitos antes do seu descobrimento moderno, fornecem indícios de que aquele continente também foi congelado muito rapidamente. Em outras palavras, a camada mais externa da Terra flutua sobre uma outra camada semilíquida. Apgood propôs que a crosta terrestre podia se deslocar inteira, na sua totalidade, como a casca solta de uma laranja. Segundo ele, esse tipo de cataclismo seria causado por um desequilíbrio do peso do gelo nas calotas polares. É sabido que, com o tempo, o gelo se acumula nos polos, alcançando uma grossura de até 3,5 km. O grande peso do gelo termina causando, de tempos em tempos, um desequilíbrio no globo. Em um dado momento crítico, o gelo se desloca inclinando-se para um determinado lado,
arrastando consigo a crosta mais externa do planeta e com isso, levando os continentes, em um só bloco e em um curtíssimo período geológico para novas posições. Agora, antigas calotas polares estão em um clima mais quente no qual começam a derreter enquanto que terras temperadas estão em regiões polares nas quais começam a congelar e acumular gelo. Assim o equilíbrio vai sendo mantido até que muitos milhares de anos depois, alguns cientistas defendem a hipótese do intervalo de 41 mil anos entre os deslocamentos, o gelo novamente acumulado nos polos, provoque outro movimento de adequação e ajuste do globo planetário. Dessa forma, o professor Charles Abgood concluiu que continentes inteiros podiam rapidamente mudar de posição no planeta. E, no último evento ocorrido, eles teriam se deslocado em torno de 3,5 mil quilômetros no sentido norte-sul, em um curto período. Com isso, o continente da Antártida, antes de clima temperado, teria sido englobado pela zona polar e, ao mesmo tempo, a América do Norte liberada do Círculo Polar Ártico, tornando-se área temperada. Da maneira semelhante, conforme a mesma tese, a região planetária atualmente conhecida como Brasil, ficava quase que completamente inserida no hemisfério norte. Quando Abgood propôs a teoria do deslocamento da crosta terrestre, em um só bloco, a comunidade científica não se pronunciou, à honrosa exceção de Albert Einstein, que admitiu publicamente a possibilidade da hipótese estar correta. É importante ressaltar que a tese do professor Abgood não foi formulada em relação à possível existência da Atlântida. Isso posto, informam-nos os mentores do presente trabalho, que há cerca de 14 mil anos ocorreu um evento muito próximo do que foi exposto pela teoria citada anteriormente. Devido ao conjunto de problemas de ordens tão diversas, de todas as civilizações que já estavam sediadas no planeta, somente 3 conseguiram permanecer. Destas, uma voluntariamente se retirou, tempos depois, deixando a origem de uma história de um povo que, ao que estamos informados, em breve será esclarecida. Uma outra foi acometida por problema de ordem virótica que dizimou todos os membros da sua base terrestre. A última perdeu a conexão com suas equipes que foram posteriormente impedidas de se aproximarem do planeta, o que provocou a decadência de um foco existencial cuja comunidade resultante de todos aqueles eventos remotos muito tempo depois viria a ser conhecido como os Maias. Entretanto, essas páginas pertencem a histórias que a seu turno serão contadas, não necessariamente por este escrevente terreno, pois merecem atenção específica. Por esse tempo, após a consumação do grande sofrimento que foi a última hecatombe atlante, muitos exilados terminaram purgando suas faltas kármicas mais pesadas. Cerca de aproximadamente 2/3 deles atingiram, portanto, uma certa condição de limpeza energética quanto às marcações que lhe eram características, o que permitiu ao mestre determinar o estabelecimento de um certo campo protetor, que envolveu a Terra durante um certo período, impedindo, dessa forma, incursões de outras equipes siderais com objetivos pouco edificantes. O último grande desastre atlante, ocorreram vários ao longo de sua história, teve também como principais personagens os mesmos espíritos que no passado haviam promovido a maior hecatombe já vista nessa porção do cosmos. É como se estivessem treinando para, no futuro longínquo do fluxo do tempo terrestre, durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, perpetrarem outras loucuras. Só que, dessa vez, completamente envolvidos por Satã que a todo custo buscava atingir seus objetivos estratégicos, para impedir a reintegração da Terra. Com a última, que teve também como base de sustentação as mesmas posturas íntimas viciadas no campo das disputas e intrigas de toda sorte, foi-se por fim, a esperança de reintegrar a Terra a curto prazo. Não haveria condições tão cedo para que esse processo pudesse ocorrer. Devido aos 2 grandes desastres atlantes, em especial o último, surgiu definitivamente no palco terreno a questão virótica como potencial inimigo à existência de corpos viventes na face da Terra, especialmente os de mamíferos. Esse problema vinha se desenvolvendo lentamente desde há muito. Apenas os atlantes conseguiram coroar a tola pretensão terrestre, com a perda total de qualquer domínio sobre as questões viróticas, bacteriológicas e outras do gênero, ainda não completamente percebidas.
Desde então, em diversas oportunidades, a vida no planeta esteve ameaçada em determinados momentos por questões bacteriológicas ou viróticas que terminaram por não chegar ao conhecimento moderno. A última da qual se teve notícia, mesmo que de forma apenas superficial e simbólica, foi a que ocorreu na região de Sodoma e Gomorra, que teve que ser destruída para evitar que a propagação de um certo vírus ali surgido pusesse um fim à vida no planeta. Na verdade, precisamos entender que os seres humanos e os micróbios sempre coexistiram ao longo da evolução terrestre. Em certas épocas do passado, devido às pequenas aldeias, esses últimos ficavam circunscritos a uma certa região e, com isso, a população local ia desenvolvendo os anticorpos necessários. Muitas páginas da antiguidade foram escritas dessa forma. Entretanto, de vez em quando, problemas mais sérios ocorriam que terminavam por criar certas situações que ficavam completamente fora de controle. Foi assim com Sodoma e Gomorra, que tiveram a sua destruição decretada por Jeová para salvar o resto do planeta. Dia virá em que a humanidade irá perceber a angústia suprema daquele ser extraterreno em implementar a única opção possível para preservar a vida dos mamíferos na face da Terra. Alguns outros exemplos ocorreram em tempos mais recentes, como o caso da peste bubônica que veio da Ásia, através das hostes de Gengis Khan. Em 1391, morreram milhões de pessoas somente na Europa, que foram contaminadas através do ar, porque é assim que se propaga a bactéria responsável pelo problema. Por volta do ano de 1665, a peste sumiu misteriosamente. Em 1969, equivocadamente, os Estados Unidos afirmaram que estava encerrada a história das pragas promovidas pelos micro-organismos. Lê do engano. Eles estão de volta e muitos problemas ainda terão que ser enfrentados nesse campo de luta existencial, até que possamos realmente afirmar que os processos decorrentes dos agora chamados supermicróbios de fato acabaram. No passado remoto foi bem pior a ordem de problemas referentes a essa questão. Somente na história atlântica em muitos de seus períodos históricos, diversas pragas ocorreram que, se fossem analisadas sob a atual ótica científica, fariam corar o mais arrojado dos cientistas. No entanto, assim foi. Esse problema, de certa forma, teve o seu início com a chegada de diversas levas das equipes dos rebelado, que a todo momento aportavam à Terra. O nosso planeta, que já tinha a sua própria cota de problemas nesse campo, independente da contribuição externa, passou a ter ciclos de propagação viróticas e bacteriológicas, como também em outros níveis energéticos ainda não adequadamente percebidos pelo conhecimento atual. Até hoje, portanto, administramos efeitos de um processo causal muito remoto. Pena que disso não tenhamos a devida consciência. Mas, independente de percebermos ou não a causa remota dessa questão, podemos sentir o seu efeito e suas consequências que ainda estão a marcar a humanidade terrena, como uma espécie de karma negativo de ordem vibratória a nos lembrar, a todo momento, as páginas do passado equivocado. E, enquanto dele não nos libertarmos, em termos de karma, os seus grilhões tornarão mais difícil ainda a jornada evolutiva dessa comunidade planetária que, por si só, já é bastante complicada. Continuemos a gastar mais e mais em armamentos e instrumentos de destruição, em detrimento das pesquisas necessárias ao bem-estar do ser terrestre, e aguardemos o que nos reserva o futuro. Na Atlântida já decadente, próxima ao seu final existia de tudo. Seres multicoloridos que apresentavam o mais bizarro dos aspectos. Outros grupamentos haviam que tinham uma única tonalidade de pele, fosse azul, vermelha, acinzentada, negra, marrom, esverdeada, amarela ou branca. Aqueles que pertenciam a um determinado grupo não se misturavam com os demais, em termos de acasalamento. Toda essa multidiversidade de tonalidade de pele foi produto de muitas experiências genéticas e clonagens de todo tipo ocorridas ao longo dos muitos milhares de anos da história atlântica. O interessante é que, os acontecimentos ocorridos entre aproximadamente 17.000 e 12.000 a.C., se analisados diante do conhecimento moderno, mais pareceriam ficção do que propriamente realidade. Talvez por isso, alguns ficcionistas direcionam suas histórias cheias de tecnologia para o passado terreno, em vez de para o futuro. Quem sabe se isso não é uma crise de memória do subconsciente, memória espiritual, confundida com o processo de criação mental.
Nesse período ocorreu uma série de acontecimentos geológicos, astronômicos e humanos que terminou por criar uma espécie de barreira ou cortina em relação ao passado. Mas, voltando à Atlântida, certos ramos de seus cientistas pertencentes principalmente às tonalidades vermelha, marrom, branca e amarela, começaram a perceber que, de acordo com os registros históricos que detinham nos seus códices, estava próximo o momento geológico em que poderia ocorrer um deslocamento parcial ou total da crosta terrestre de proporções imprevisíveis. Pelos seus registros, isso já havia ocorrido algumas poucas vezes no passado que eles conheciam através dos seus arquivos históricos, além de serem também conhecedores de que o eixo de inclinação do planeta variava sua posição ao longo de suas evoluções em torno do Sol. Com isso, alguns continentes que tinham clima tropical, por exemplo, passavam em pouco tempo a ter clima glacial e vice-versa. Ocorriam muitos terremotos e erupções vulcânicas, até que as placas tectônicas se ajustassem razoavelmente ao surgimento de algumas ilhas ou mesmo continentes, como também ao desaparecimento dos mesmos. Começaram, então, a incrementar um processo de expansão do Império Atlante através da construção de muitas outras bases espalhadas pelo planeta. O objetivo era construir em cada quadrante planetário algum tipo de base que pudesse servir após o esperado deslocamento da crosta terrestre, de foco de sobrevivência ou mesmo de desenvolvimento futuro para os atlantes que sobrevivessem ao problema ou que, na expectativa de muitos dos que acreditavam na possibilidade geológica, ocorreria em grande número. Entre os que assim pensavam, o continente atualmente denominado de América do Sul, além de já possuir diversas bases, viria também a ser escolhido para receber a maioria das que ainda seriam construídas. Outros defendiam o maior incremento nos deslocamentos espaciais para a construção de bases, que seriam construídas em alguns pontos do sistema solar. Entretanto, haviam muitos que não concordavam com as análises em curso naqueles dias, quanto a possíveis problemas com a crosta terrestre. Diziam alguns que o problema seguramente existiria, só que plotá-lo exatamente naquele instante histórico em que estavam vivendo era puro exercício de adivinhação. Outros sequer admitiam a probabilidade científica. Ocorreram divergências e conflitos de toda a ordem, não somente por causa dessa questão, mas, principalmente, porque havia uma tentativa em curso de um determinado grupamento querer se sobrepor aos demais, por se achar descendente direto de Lúcifer e proveniente do já lendário planeta Outlaw. Foi uma espécie de nazismo à moda Atlante. Por essa época, membros das diversas famílias de exilados provenientes principalmente de Capela e Tal Ceti estavam espalhados pelos muitos grupamentos atlantes. A antiga afinidade espiritual que os aproximava estava agora perdida nas entrelinhas do karma terreno assumido, por força dos erros praticados nas reencarnações passadas. Por injunções outras, no tempo a que nos referimos, os espíritos de Yel-Lian, Vai-Elie, Val-Karma terreno assumido por força dos erros praticados nas reencarnações passadas. Por injunções outras, no tempo a que nos referimos, os espíritos de Yel-Lian, Val-Elie, Val-Elia e Val-Elon encontravam-se todos reencarnados em um dos grupamentos que defendiam a expansão do império devido à catástrofe iminente. Já sem maiores noções do passado, sabiam apenas, dentro da cultura atlante, que eram estrangeiros na Terra pois, devido a um problema celestial ocorrido com o principal dentre os deuses atlantes, que era exatamente Lúcifer, na época, alguns dos seres que no passado haviam sido potencializados no astral terreno já eram cultuados como tais. Todos eles foram expulsos do que pensavam ser seus mundos de origem. Os 4 personagens, apesar de pertencerem a famílias diferentes de um dos então chamados troncos dos filhos de Outlaw, todos de pele suavemente amarelada por uma questão de descendência, e já com certos traços do que hoje se conceitua como sendo oriental, terminaram se encontrando em certo departamento de trabalho atlante que buscava, através de suas forças militares, a tão buscada expansão do império. Val-Elie, que no futuro das outras reencarnações terrenas viria a ser um dos que foi crucificado ao lado do Mestre, e mais tarde, Marco Polo dentre outras personificações do seu espírito, era, na altura dos fatos, autoridade militar de vulto no meio das frotas aéreas da Atlântida do Norte. Val-Elia, o outro que foi crucificado ao lado do Mestre e mais tarde em Veneza, um rico comerciante que de certa forma financiou parte das aventuras da família Polo, era uma espécie de engenheiro de armas, da frota aérea do norte.
Val-Elon, piloto da nave principal de comando. Depois, nos tempos de Veneza, reencarnou como pai de Marco Polo. E Eulian, que viria a personificar Judas Iscariotes, depois, um alto magistrado do Conselho de Veneza na época dos Polo, cientista militar especializado em forças magnéticas minerais e muito versado nas filosofias políticas de então. Era uma outra grande autoridade da Frota do Norte. Ele e Val-Elie pertenciam ao chamado Grande Conselho Atlante da época em questão. Pertenciam, portanto, ao conjunto dos que desejavam expandir o império, mas não aceitavam a supremacia de um outro tronco que também se autodenominava Filhos de Outlaw, e ainda mais como sendo os únicos que ainda poderiam ser considerados fiéis a Lúcifer, o que se caracterizava por possuir pele branca. A esse grupamento pertencia o espírito daquele que, no futuro, reencarnaria com a personalidade de Hitler, que já naquele tempo defendia a supremacia de uma raça sobre as demais. Entretanto, além da triste expectativa de uma catástrofe natural que era esperada para qualquer momento, foi detectado nos quadrantes dos céus terrenos o aparecimento de um estranho e desconhecido corpo celeste que, segundo os cálculos, passaria muito próximo à Terra, havendo mesmo a possibilidade de ter a sua rota atraída perigosamente para o planeta. Como se já não bastassem tais problemas, alguns conflitos entre certas regiões militares atlantes foram deflagrados. Devido ao calor das disputas armadas, toda a atenção daqueles dias estava voltada principalmente para uma espécie de guerra planetária que estava acontecendo. Explosões de toda ordem, provocadas ou acidentais, ocorriam por todo o planeta, e em especial, no seu hemisfério norte. Um certo conjunto de explosões nucleares de caráter limpo terminou por propiciar condições para aumentar mais ainda o que, por si só, já era um verdadeiro inferno, alterou definitivamente a órbita daquela espécie de bólide celeste. Quando a certeza do cruzamento orbital se fez nos meios militares, o conflito que já durava há cerca de 1 ano e meio, cessou com a derrota de todos os envolvidos. Mas já era tarde. Todos os esforços restantes se voltaram não mais para o possível problema de deslocamento da crosta terrestre, que, na verdade, já havia começado a ocorrer, mas cujos efeitos ainda suaves, foram confundidos com consequências das explosões e de outros problemas, mas sim, para o astro intruso que se aproximava perigosamente. Ocorreram realmente alguns grandes tremores de terra que provocaram o desaparecimento de forma repentina de algumas pequenas regiões planetárias. Mas o desaparecimento das diversas bases atlantes e de seus núcleos centrais, como muitos creem e reza a tradição, não foi de uma hora para outra. Durou algumas poucas décadas, pois tudo foi ocorrendo na medida em que os acontecimentos singulares iam se desenvolvendo. As bases e os núcleos centrais do grande império distribuído nas muitas ilhas de um arquipélago que existia no Atlântico Norte, em algumas poucas localizadas no Mediterrâneo, na região amazônica, em Atlan, que era o ponto mais a leste da América do Sul, no México, na Bolívia, no Peru, no Chile, em algumas regiões da Antártida atualmente cobertas pelo gelo, no Egito, em algumas regiões da África, no norte da Europa, e outras poucas localidades começaram a desmoronar naqueles dias. Todo esse conjunto de aglomerações atlantes foi sendo destruído na medida em que a crosta se movia, com os terremotos e as explosões vulcânicas, devido às chuvas químicas resultantes principalmente da explosão, ocorrida já dentro da atmosfera terrena de algumas partes fragmentadas do agente celeste intruso, com a mudança abrupta dos climas regionais, principalmente, devido ao já combalido estado tecnológico, e à psicologia decadente dos sobreviventes. Tudo isso compôs o pano de fundo da grande derrocada daquela que foi a maior forma político-organizacional que já se fez presente na Terra, a civilização Atlante. Em determinado momento, o que restava da frota aérea do norte estava em pleno voo quando a pequena ilha na qual estava sediada a base de suas operações localizada no Atlântico Norte, como também os seus familiares, simplesmente desapareceu sob as ondas de um vagalhão, sendo posteriormente tragada por um sismo bem mais potente que os que de há muito já prenunciavam ocorrências daquela ordem. Literalmente, aqueles seres infelizes ficaram sem chão para pousar. Perambularam durante certo tempo por outras bases que ainda estavam de pé buscando, com todas as forças, reconstruir algo do antigo poderio. Como eles, muitos foram os que sobreviveram ao grande desastre.
Muitas gerações de espíritos ainda reencarnaram nas decadentes bases atlantes que insistentemente tentavam manter vivo o sonho do império planetário. Entretanto, com tecnologia já decadente e destituídos de instrumentos preciosos de engenharia, ainda assim, há cerca de 13 milênios, ou seja, lá pelos idos de 11.000 a.C., muitas gerações de Atlantes começaram a construir verdadeiras obras, numa tentativa desesperada de preservação cultural e mesmo de sobrevivência do que restava do orgulho atlante ao longo dos séculos. É bom que se informe que os sobreviventes atlantes eram, na sua grande maioria, engenheiros e cientistas. As outras duas das principais classes sociais que caracterizavam a Atlântida nos seus últimos períodos, a dos militares e a dos sacerdotes, estranhamente pereceram quase que na totalidade de seus membros, durante as diversas etapas do trágico final. Foram, portanto, muitos engenheiros e cientistas e pouquíssimos sacerdotes e militares que deram início às principais empreitadas. As primeiras que foram construídas até hoje constituem equações enigmáticas para a mentalidade moderna, a cidade de Tiahuanaco, na Bolívia, que terminou de ser construída em, aproximadamente, 10.000 a.C. e a Grande Esfinge, também construída por essa mesma época. Na verdade, esses dois principais ramos de descendentes atlantes apenas deram continuidade ao que anteriormente os grupamentos a que pertenciam, os de pele vermelha e marrom no continente americano, e os de pele negra e amarela em certas regiões da Ásia, da África e do Oriente, já haviam decidido construir quando da tentativa de expansão do Império, antes da Grande Derrocada. Por aquela época, bases desses grupamentos haviam sido fixadas principalmente nas regiões das Américas e no Egito. Nos dias atuais pergunta-se nos meios acadêmicos se, de fato, é possível ter existido uma civilização avançada na Terra, milhares de anos antes do registro da história como a conhecemos. Entretanto, é bom não esquecer que a história moderna é o resultado de uma outra da qual foram subtraídos milhares de papiros, livros e outras formas de preservação informativa, nos muitos incêndios, destruições e loucuras praticadas por fanáticos ao longo desse mesmo processo histórico. Ainda assim, há certos monumentos espalhados pelo mundo que têm certos aspectos em comum que, pela simples falta de explicação para suas existências dentro dos padrões ditos aceitáveis por alguns cientistas, deveriam ao menos merecer avaliação analítica menos tendenciosa que costuma enquadrar nos seus interesses, às vezes inconfessáveis, apenas o que for conveniente, muitas vezes em detrimento da própria verdade ou, pelo menos, de uma de suas vertentes ou possibilidades. Queiramos ou não, havia uma cultura avançada tecnologicamente que existia antes de a história registrada ter início. Nas Crônicas do Peru, escritas no século XVII, Garcia de la Vega conta que, quando os espanhóis chegaram à América do Sul, perguntaram aos incas se eles haviam construído a cidade de Tiahuanaco. Os incas disseram que a mesma havia sido construída milhares de anos antes deles. Pena é que poucos levam a sério o que qualquer historiador descompromissado de interesses menores perceberia: o fato de existir a cidade com seus monumentos, templos e engenharia ainda carentes de explicação quanto à tecnologia disponível por quem a construiu, além do testemunho histórico anteriormente citado. Se a história não se valer de fatos concretos como esses para ao menos se permitir estudar uma possibilidade, de que ela se valerá para buscar a verdade quanto ao passado terrestre? Seria mesmo interessante imaginar a ira incontida de alguns arqueólogos pelo fato de existirem certas cidades de arquitetura megalítica, além da Grande Esfinge e de muitas outras que terminam estragando as suas teses. Mas, infelizmente para ele, elas existem, e, o pior, têm muitas coisas em comum. Tiahuanaco, na Bolívia, muitas pirâmides americanas, a imensa fortaleza de Sacsayhuaman, no Peru, a Grande Esfinge, as pirâmides de Gizé e o Sereion, no Egito, Stonehenge na Inglaterra e muitas outras, foram todas construídas em épocas das quais não se tem registro histórico. Todas elas envolvem nas suas construções pedras, na maioria, rochas megalíticas, que pesam centenas de toneladas e cujas junções medem menos de 1 milímetro. Todas são consideradas de origem desconhecida pela chamada ciência oficial. As de caráter astronômico possuem alinhamentos precisos, no caso das pirâmides americanas e egípcias. Todas foram alinhadas precisamente com os pontos cardeais,
seja lá quem as erigiu, empregavam um estilo bastante singular de construção desconhecido até para o conhecimento atual. Tanto as culturas americanas quanto a egípcia mumificavam seus mortos, além de apresentarem toucados reais de estilo parecido nas suas gravuras e obras artísticas. A mais modesta conclusão a que se pode chegar, na medida em que as construções existem, é que uma remota grande civilização que atuou no México, na América do Sul, no Egito e em outras partes, mas que ainda não foi identificada pelos historiadores, espalhou uma série de construções que foram todas filhas de uma influência comum espalhada na Terra. Existe o registro histórico de uma lendária civilização atlante, existe o vácuo histórico de quem construiu o que de fato está construído nas regiões já citadas. Pena que exista também a milenar incapacidade do ser terreno em superar o orgulho do pretenso saber e suas tolas e fugazes conveniências que faz com que as construções existentes mais pareçam obra de algum tipo de magia. Quando é que sairemos desse circuito fechado, que promove o eterno retorno da nossa própria ignorância à tônica dos fatos? Sempre que eles exigem alguma resposta fora da cômoda postura ortodoxa, é a análise que não nos propomos fazer. Muitos ainda não entenderam porque a espiritualidade faz uso de homens e mulheres comuns do mundo para chamar a atenção para fatos e possibilidades que a própria ciência poderia tratar de forma mais adequada e digna. Enquanto não saímos desse circuito que nos premia a vida do espírito com novas e renovadas voltas à lide carnal, para o devido aprendizado e melhoramento íntimo, continuemos a analisar as informações que nos passam os mentores do presente trabalho. Para melhor compreensão, os principais grupos remanescentes do desastre Atlante encontravam-se espalhados pela Terra nos seguintes focos de civilização: Atlantes que escaparam e se misturaram com grupos já existentes no continente americano, fossem produtos de experiências genéticas que tinham sido distribuídos em especial na América do Norte, ou mesmo com seres que já se encontravam nas bases localizadas, na América do Sul. Neste último, também existiam alguns grupos sediados em antigas bases de algumas civilizações extraterrenas que tentaram dominar o planeta, ou que buscavam a simples extração de alguns produtos minerais e vegetais, além de certos componentes genéticos de alguns animais da natureza terrestre. De toda essa diversidade resultou, mais tarde, os peles vermelhas americanos, os incas, o índio brasileiro, os maias, os toltecas e os astecas. Atlantes que terminaram se unindo a um certo grupo extraterreno proveniente do planeta Ra-En, de uma das estrelas da constelação de Leão, que veio à Terra para tentar solucionar um certo problema energético de seu mundo de origem. Dessa união resultou o Egito Antigo. Atlantes que guerrearam com certos grupos de seres exilados do planeta Matab, de Antares, e que se congregaram na região da Índia. Os conflitos descritos nos Vedas descrevem certos painéis dessa história. Desse foco civilizatório surgiriam depois os hindus, Atlantes que se uniram a certo foco indo-europeu que era, na verdade, um agrupamento de espíritos provenientes do planeta Zausmarra, também do sistema de Antares, que no futuro terrestre se transformaria no Império Persa. Atlantes que se misturaram com a semente de um povo que no futuro viria a formar a cultura helênica. Atlantes que formaram com os remanescentes de seres exilados de focos da raça amarela vindos de dois mundos de Antares, os planetas Clon e Shlin, que no futuro formariam a base civilizatória da Coreia e da China respectivamente. Descendentes de Atlantes que se misturaram com focos de exilados, todos de raça negra, também provenientes de três planetas do sistema de Antares, a saber Bainin, Beltin e Boin, que forneceriam, depois, três dos principais grupos étnicos africanos. Além desses núcleos civilizatórios, a essa altura dos fatos, existiam outras potências de fora, que ainda permaneciam na tentativa de dominar, ou simplesmente explorar a Terra. A raça Lemus espalhada em duas bases no Pacífico, e um grupo que viria a fornecer a base de toda a história futura dos Sumérios, dos quais surgiria mais tarde a civilização mesopotâmica. Esta, por sua vez, seria o foco originário de toda uma história cuja cultura político-religiosa seria eternizada nos livros da Bíblia, quase sempre confundida com a história do gênero humano terrestre. Essa era a situação terrestre, algum tempo após o fim do Império Atlante, por volta de 10.000 a.C. Durante os 3 milênios seguintes, alguns poucos desses núcleos evoluíram consideravelmente.
Muitos estacionaram e se tornaram decadentes com o passar dos tempos, sendo substituídos por outras culturas. Outros simplesmente desapareceram. Como produto direto dessa época resultaram, por volta de 7000 a.C., 4 troncos raciais que dominariam o panorama terrestre até os dias atuais. A raça branca concentrada nas florestas do continente europeu em alguns focos civilizatórios, a raça negra na África, a raça amarela na Ásia e a raça vermelha primitiva, no continente americano. Todas as demais variedades da humanidade terrena resultam de misturas, de combinações, de degenerescências ou de seleções dessas 4 raças matrizes. Por essa época também iniciou-se a cultura mais atual dos deuses, que conviviam com os humanos, fossem principalmente nas tradições gregas ou mesmo mesopotâmicas. Na verdade, muitos dos que se transformaram em deuses eram simples sobreviventes do desastre Atlântico, que ainda se encontravam dotados de certos componentes energéticos ou mesmo de produtos de um sucateamento da tecnologia restante que perdurou durante alguns séculos, permitindo a alguns poucos seres certas doses de poderio mental tecnológico que a muitos impressionava. Yeluzbel e Leimion eram, então, 2 desses deuses que dos ambientes astrais dominavam a Terra. A tudo tinham acompanhado sem poder interferir.